queridos! Jorgito está caindo. Deixa eu voltar. Ele caiu aqui agora, estava comigo, mas caiu, está com uma questão ali, daqui a pouco ele já chega. Bem-vindos a mais um Iluminação, nesta segunda-feira, que a gente fica muito alegre em estar com vocês, receber o carinho e juntos fazermos essas trocas, né? Falar desses assuntos tão importantes para todos nós, porque todos nós necessitamos de fazer esse movimento acerca da iluminação. As nossas amigas Jane Nixon e a Aninha tiveram compromissos pessoais e não poderão estar presentes. O Jorgito está se organizando aí nos bastidores, em breve ele já entra. Enquanto ele está se organizando, eu quero cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, que é a Ione Cerqueira. Quanto tempo não te vi aqui? Que bom tua presença, viu, Ione? Antônio Luiz, como vai? De novo, estamos juntos. Ostília, Anice Busker, de Curitiba. Elisângela. Deixa eu ver aqui que o Jorgito... Ah, sim, ele pediu para ser inserido nessa coisa. Papai Smart. Eu não consegui. A minha câmera, na hora que eu fui entrar, ela cortou. E cortou de novo, você caiu agora, né? Aí, vamos ver. Vai. Fica aí, então, Jorgito. Melhor a gente ver o Papai Smurf do que não ouvir. Do que nada. Ó, a Zilminha também está aqui. Sueli, estou cumprimentando o pessoal enquanto vocês se organizam. Ela está dizendo que bom estarmos juntos. Amiga Caroline Ramos, bem-vinda. Meu Deus, Caroline, meu Deus. Bem-vinda, Carol. Bem-vindo, Henrique. E a Vera. A Vera. A Valéria também está aqui com a gente. Perpétua Socorro. O Henrique está aqui de novo, dando oi para todos. Maria Aparecida, Cleonice, Eliane Tavares e Eliane Adams, que é a anterior. O André Roberto, a Fátima. Oi, Fátima, como está? Bem-vinda. Fátima de Aracaju. Ana Cristina, Brasília Bonfim. Silvia Salomé. Cristiana Cris também está aqui com a gente. Kátia Catalani, Karine Soukef, a Alice Amorim, a Eliane está falando do Papai Smurfinho na área, e o Marco, Sângela e o Elton também estão aqui. Bem-vindos, sintam-se contemplados e aqueles que também não escrevem no chat ou que vão aparecer em outro momento. Bem-vindos a todos, né? Aqui, ó, a essência do ser falando. Feliz noite, Adriane e Jorgito. Deus abençoe a todos. E ele está falando de Floripa. Oi, Cláudia. Boa noite, Adilson. Boa noite, Jacira. E vamos lá, né, Jorgito? Tem muita... Enquanto as pessoas vamos tentar assim mesmo. Você me ouve bem? Ouço bem. Ainda bem que eu te ouço bem. Então, vamos para frente. Pois é. Nós estamos hoje fechando uma unidade dentro do nosso programa, porque hoje a gente encerra as questões referentes a aquilo que a gente poderia chamar de imperfeições diante do outro, porque tem imperfeições que não são diante do outro, né? Mas desse elenco de imperfeições diante do outro, o que nós temos reunido na literatura que Dona Joana nos deixa nessas 4 obras que estamos estudando, encerra hoje com a última apresentação de temas sobre essa questão. Então, agora, esse momento que a gente está vivendo hoje, ele, além de encerrar esses aspectos que dizem respeito às imperfeições humanas, a Cleide quer saber por que eu não estou aparecendo. Cleide, a minha câmera pifou na hora que eu ia entrar. Bem na hora, eu estava conversando com a Adriane e a câmera pifou, tá?
É isso. Eu estou aqui tentando ver se eu ajeito, mas daqui a pouco eu dou uma olhada nisso. Vamos continuar. Ela tem que estar parecendo a cara de um bichinho. Oh, meu Deus. É meu avatar. A Denise está Olha, falando que está engraçado. eu vou tentar sair, Adriane, e tentar sair mesmo para ver se a gente consegue usar. Vou fechar o navegador para ver Você que se dá sabe. certo. Tá bom, a Daqui a gente pouco eu espera, né? volto. Exato. Aí você pode ir apresentando as obras que a gente está enquanto eu volto. Beleza, pode deixar. Ah, muito bem. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Eu acho que já vai treinando a gente também. A Zilminha até comenta. Zilminha é maravilhosa, com esse senso de humor impecável, né? Dizendo, tá todo mundo igual a mim hoje, né? Vai ter que só ouvir o Jorge, não dá para ver, né? E Zilminha, aqui, ó, ele colocou um avatar do Papai Smurf. Não sei se você conhece o Papai Smurf, mas é um desenho animado, né? Uma animação infantil e que a gente adulto gosta de assistir também. Que são os bichinhos pequenininhos azuis e eles usam um gorro branco na cabeça. E dentro desse grupo tem o tal do Papai Smurf, que é o pai de todos, é aquele sábio, aquele que orienta as pessoas. E aí ele colocou como avatar. Então ele colocou como a imagem do contato dele aqui pelo YouTube. Então, quando ele está sem a câmera, aparece o avatar e o pessoal está achando graça porque tá ouvindo e tá vendo aquele bonequinho ali do Papai Smurf e tá muito engraçado, né? Então é isso aqui. Então a Austília falou para entrar com o celular. A gente sugere para ele, então, Austília, depois, quando ele voltar a casa, não dê certo. E daí o pessoal já vai chegando aqui também. Então, o Jorge estava falando, né, sobre esse momento em que o Iluminação está chegando. Nós tínhamos trabalhado as 4 primeiras obras da série psicológica, que é uma série composta de 16 obras, considerando que essa quarta aqui, Momento de Saúde e Consciência, foi agrupada, né? E antes eram 2 obras separadas e foi feita a junção e 16 obras abençoadas, belíssimas, maravilhosas foram entregues a nós para o nosso crescimento e a nossa iluminação. Mas estamos nós aqui trabalhando as 4 segundas, né? Que são essas que estão na sua tela: o ser consciente, autodescobrimento, uma busca interior, desperte, seja feliz e vida, desafios e soluções. Todas essas obras tem as suas particularidades que, no decorrer dos nossos estudos aqui, nós costumamos falar delas, né, citar como elas são, como é que elas trazem essa resposta para a gente, e cada um de nós identifica uma como sendo aquela que mais gosta, né, aquela que mais aprecia a leitura, a forma de expor, mas da minha parte, vou dizer de uma forma bem particular, percebo um crescente da própria benfeitora Joana de Ângeles, assim, ela vai florescendo junto com o surgimento das obras. Ela já era um espírito de luz, né? A gente sabe disso. O próprio Divaldo Franco fez esse comentário com a Maíse Braga, né? E que ela disse que 200 espíritos receberam essa incumbência de reencarnar, mesmo que tivessem que ir para outros planos, já tivesse condições para ir, eles poderiam reencarnar novamente no planeta Terra. E dentre esses 200, né, o único, segundo a Maíse Braga, que iria reencarnar no Brasil seria a Joana de Ângeles, porque a sua última encarnação foi aqui, né, na Terra, aqui no Brasil, em Salvador. Então, acho que isso é bacana. E Jorgito chegou. Hello! Hello! Eu estou pelo celular. Pelo notebook, ele não quis acordo de jeito nenhum. A Austília tinha comentado, falando para você entrar pelo celular que estava certo. Agora já apresentei, já está. Estamos em condições de sequenciar. Ótimo. Então, hoje a gente vai fechar essa unidade
de informação sobre as imperfeições da criatura diante do próximo, e há uma imperfeição moral que ela é muito interessante, que quando a gente estuda a progressão dos mundos, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá é dito que você tem uma categoria de mundo chamado de mundos ditosos. E os mundos ditosos, eles são caracterizados pelo fato de que, nessas circunstâncias, o bem sobrepuja o mal. Quando eu era novinho, que eu ouvia essa história de que o bem sobrepuja o mal, eu dizia, isso não é possível. Não tem como o bem sobrepujar o mal, porque o mal é tão bestinha, e assim, o pessoal que faz o mal joga tão pesado, tem tantas estratégias, tanta coisa difícil em termos de comportamento, que é muito difícil que o bem consiga vencer. E depois de um tempo é que eu fui descobrir como é que o bem poderia realmente vencer o mal, de onde viriam as estratégias do bem para a vitória sobre o mal. De onde elas vêm? Elas vêm do fato de que os corpos nos mundos superiores, nos mundos ditosos, eles são mais sutis do que os nossos. Então, como o espírito não tem um passado muito problemático, o espírito não está muito comprometido com a lei de causa e efeito, então ele não tem tanta necessidade de esquecer do seu passado. Ser um espírito com bloqueios em relação ao que ele tem no ontem. Então, exatamente porque ele não tem necessidade desse bloqueio, o corpo é mais sutil, então eu consigo perceber mais o mundo espiritual. Existem muitas pessoas que dizem assim, mas eu queria demais ver o mundo espiritual, eu queria ver demais. Cara, se você for ver o mundo espiritual, você vai ver a sua própria história. Você suportaria saber quem é você, saber quem é seu filho, quem é seu pai? Nós precisamos desse bloqueio para garantir a nossa sanidade. Igual acontece, Adriane, em alguns momentos de trauma, que o indivíduo faz um bloqueio da memória para não lembrar de coisa. Não tem uma coisa assim na psicologia? Sim. Então, assim também, nós temos a necessidade de corpos mais grosseiros, porque esse corpo me facilita a não acessar as coisas que eu não devo ter lembrança. Quando eu vou para um mundo superior, não tenho mais uma história mal resolvida do passado. A minha vida está muito mais tranquila. Eu posso lembrar do que já aconteceu, eu posso ter mais recordações do meu ontem. Então, a gente pode se permitir a encarnação num corpo mais sutil, não será tão doloroso para isso. Só que o que acontece quando a gente encarna no mundo superior? O que acontece quando eu encarno no mundo mais sutil? Por que o bem supera o mal nos mundos superiores? Por uma razão. Os corpos mais sutis permitem que eu perceba mais claramente as intenções dos outros em relação a mim. Então, eu não consigo, nesse mundo, dizer para outra pessoa assim, ai, amiga, você ficou linda nessa roupa, e não ser verdade. Não ser verdade. Neste plano que nós estamos, como nós não podemos acessar o que tem dentro de nós, eu preciso desta carapaça grosseira, eu preciso de um corpo denso, eu preciso de bloqueio do meu passado, que bloqueia também a minha visão do mundo espiritual, porque é só assim que eu vou conseguir, de fato, ter resistência ao processo de sofrimento que eu atravesso na vida.
Então, para que eu consiga conviver com a minha história, eu tenho que ter um bloqueio das minhas condições espirituais. Então, quando eu vou para o mundo superior, com um corpo mais sutil, eu automaticamente tenho condição de saber o que o outro pensa. Qual é o sentimento que essa pessoa tem de verdade em relação a mim? Não tem jogo, aí a pessoa não tem como jogar. Eu não tenho como mentir. Eu não tenho como mentir. Porque não é eu não preciso que o outro diga para que eu saiba. Eu posso fazer de mim mesmo a leitura sem necessidade que o outro se manifeste. Ao ver o outro, ao invadir a emoção do outro, eu consigo com muito mais facilidade entender o que se passa dentro dele. Em síntese, é um mundo onde não existe a mentira. Então, olha a consequência. Por que que o bem supera o mal? Porque os corpos sutis vão permitir com que a gente saiba o que, na essência, os outros pensam de nós próprios. E isso é uma libertação espetacular de vida. Porque quando eu tenho essa possibilidade, eu consigo, com muito mais tranquilidade na vida, realizar uma relação com o outro de forma verdadeira. E à medida em que a mentira vai se retirando do cenário da convivência, o sofrimento, o desamor, uma série de razões de dores no mundo vão se dissolvendo. A Samia que sempre diz para mim assim, ela diz, a gente fala muito que nós vivemos num mundo de provas e expiações, de sofrimentos, e diz ela, mas se você for olhar, a maior parte dos sofrimentos que a gente atravessa não são produzidos pela lei de causa e efeito, são produzidos por outras pessoas. O ser humano, na verdade, é o maior causador de infelicidades na Terra. A gente diz assim, porque a Terra é um local de sofrimento. Sim, tem sofrimento no planeta, mas o ser humano é o maior promotor do processo de sofrimento dos seus irmãos. E ele produz o sofrimento a partir do quê? A partir da mentira. A partir das estratégias das quais a gente se vale para enganar os outros. E aí, quando a gente engana, a gente acaba esbarrando num conjunto de sofrimentos intermináveis. Dentro do espiritismo, a gente sempre fala, né, que as duas maiores chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E no Novo Testamento diz uma coisa diferente. Diz que o Satanás é o pai da mentira. Por quê? Porque a mentira é a raiz de todas as imperfeições. Porque se nós trabalhássemos somente com a verdade, o sofrimento da criatura humana seria bem menor. Então, nós produzimos com a nossa maneira de ser, pela nossa falsidade, esse comportamento infeliz através do qual nós geramos em nosso derredor um conjunto muito grande de sofrimentos para aqueles que conosco convivem. Uhum. Eu acho que a gente podia pensar na mentira, e já dentro do que você está falando, aquele aspecto que a Joana de Ângeles traz acerca de alguns comportamentos, né, o olhar para isso de uma forma psicodinâmica, ela chama, né? Uhum. Então, a mentira como um mecanismo de defesa também, né? Então, se eu mostrar quem sou, talvez eu não vou ser aceito, não vou ser Ser amado, amado.
não vou ser acolhido, eu preciso participar dos grupos, né, dos quais aqueles que eu acho importante, aqueles que eu gostaria. Então, eu passo a fugir desse mundo real, desse real ali, para viver a experiência do imaginário. Então, nós vamos criando formas de mentir para proteger a nossa própria autoimagem, né? Evitar também com isso a dor psíquica e preservar a Sim, relação. Então, a gente não consegue falar a verdade para as pessoas a, acerca do que a gente realmente pensa sobre elas ou certas realidades, porque nós não queremos romper com essa experiência e etc. Só que tem um detalhe, né, Jorge? Esse tipo de comportamento, ele começa lá na infância. sim. Isso considerando uma encarnação só, não estou nem entrando nesse viés que você muito bem colocou, que nós vamos fazendo de uma forma costumeira em várias vidas, mas se nós pegarmos numa encarnação só, a criança, por medo de punição, de novo, né, por proteger a autoimagem, né, porque ela não quer que os pais pensem mal delas, ou a professora, ou o coleguinha, então tem uma ideia sobre ela que seja para ela ruim, né, e o ego, então, vai buscar a fazer um sistema de autodefesa. E aí, como ela percebe que quando ela trouxe uma história, aquela história deu certo e que ela se safou da responsabilidade de responder em relação àquilo que ela tinha que responder, ela começa a ver, olha, esse negócio dá certo, de vez em quando pode ser que eu vou me safar disso, né? Então, eu começo a ter esse tipo de comportamento, então, quando quebrou algo, né? Porque tem medo da punição. E também porque não suporta alguém brigar com ela, dizer que ela fez aquilo e que ela errou fazendo aquilo. Então, por não ter maturidade emocional e neurológica, porque as duas elas têm uma conexão muito profunda, assim, né? Às vezes a pessoa desconhece até isso e não leva em consideração que certas coisas a criança faz, não porque ela tem intenção de te ofender, de te deixar irritado ou coisa do tipo, mas ela não faz de outra forma porque ela não consegue fazer de outra forma. Então tem uma questão neurológica e ela não tem maturidade emocional, né? Se nós adultos já temos dificuldade de ter maturidade emocional, imagina a criança, né, Jorgito? Então esse é um ponto interessante, né? Teu áudio está fechado e tem uns comentários aqui que depois a gente pode Tá ir bom. colocando. E aí, quando a gente trabalha a visão que Joana traz sobre isso, ela vai abordar a questão da mentira, da falta da verdade no sentido negativo, né? Não nesse sentido específico de defesa em si, mas ela vai apresentar a questão da mentira na obra 8, que é o Vida, Desafios e Soluções, lá no capítulo 3º, em que ela apresenta a mentira como uma estratégia de compra da pessoa, uma estratégia de negociação. Então, eu tenho insegurança, e como eu tenho insegurança, porque o outro também é carregado de imperfeições, não posso dizer tudo que eu sou. Quando você consegue convencer o outro de que você o ama, ele não precisa mentir para você. Então, por exemplo, eu tenho um amigo lá de Porto Velho, que ele tem uma filha que tem envolvimento com droga. E ele pergunta, ele pergunta para ela: diga a verdade para mim, você usou ou não usou? Ela diz: para o senhor eu não minto. Eu usei. Isso tá bom. Porque ela diz assim: se você não me disser a verdade, eu não tenho como ajudar você. Então você tem que me dizer a verdade para que eu consiga te ser mais útil no socorro a você. Então, às vezes, numa relação
que é uma relação familiar muito complicada, muito adoecida, você, às vezes, mascara a verdade para que a relação sobreviva, para que a gente consiga sobreviver, né? Existe um adoecimento muito grande na pessoa do outro lado, e como nós também estamos num processo de adoecimento, a gente entra numa tentativa de sobreviver através da busca de uma fala que não seja a verdade para que aquilo consiga cicatrizar no curso do tempo. Então, essas circunstâncias, elas estão ligadas a esse mecanismo que a Joana conta para nós como sendo um mecanismo através do qual o indivíduo inseguro vai fazendo esse tipo de uso. Agora, ela destaca aqui, Adriane, uma coisa muito interessante, que é a pessoa que ela tem na raiz da personalidade dela a mentira, o que é uma situação muito diferente. Porque você tem realmente indivíduos nos quais as pessoas fazem uso da mentira para sobreviver, para conseguir manter o seu status num grupo, para que você consiga permanecer numa relação conjugal, e aí você, para não romper de vez, você vai em mente. Beleza. Agora, existe esse outro quadro, que é o quadro que ela vai tratar no capítulo 3º do livro 8, em que ela vai falar sobre esses adoecimentos, através do qual o indivíduo cria uma personalidade que mente. Então, a personalidade da pessoa está intrinsecamente relacionada com a mentira. Ela não consegue mais nem dizer a verdade. Que ela vai criando uma mentira e para sustentar a primeira tem que contar uma segunda, e daqui a pouco a pessoa está vivendo um quadro permanente de adoecimento nesse sentido. Poderíamos pensar nessa questão da mitomania, né? Que é a mitomania, que entra na mentira compulsiva, né? Que é aquela mentira já do ponto de vista patológico mesmo. E assim, tem também essa faceta de a gente pensar na mentira como ela ser um comportamento aprendido no período da infância. Então, é aquele momento que você vê os seus pais mentindo para você mesma, né? Mentindo para você, inventando uma desculpa, algo, ao invés de dizer não, não pode, começa a inventar desculpa, começa a inventar mentira, começa a trazer uma história fantasiosa para que você não pergunte mais, que você pare de incomodar, né? Vamos assim dizer. Então, com isso, você vê também o adulto, seja ele, pode ser até fora do contexto, mas você vai observando que ele vai criando histórias que não são verdades para falar para os outros. Quer dizer, então, ela começa a perceber que tem benefícios disso, porque ela tem uma recompensa. Então, ela vai naturalmente se repetir, porque a gente aprende. Aí, você imagina isso num contexto de encarnações e encarnações, que você vai repetindo isso por conta desse ambiente social, que aí compõe, né, família, escola e a própria cultura, que acaba moldando um comportamento mentiroso, que acaba, então, por cada vez ser mais fortalecido, e o que daí vem como uma predisposição natural, que é o que você estava citando. Porque nós somos, na verdade, herdeiros de nós mesmos. Então, sim, né? Então, é nessas horas que a gente traz isso como resposta daquilo que foi aprendido, né? Sim. Então, você tem aqui situações de mentiras que são diferentes. Você tem situação de mentira que você se utiliza, pode ser mentira, mas, na verdade, é uma estratégia que você utiliza para tentar proteger alguém. A pessoa chega e diz assim: me diga a verdade, eu estou com câncer ou não? Aí a pessoa diz: olha, o médico disse que a sua doença é grave, que você precisa se cuidar, tem que fazer todo o tratamento para que não vire um câncer.
A pessoa está com a idade avançada, então, se você disser, você pode até afetar o psicológico dela. Você tem uma mãe de 85 anos e um filho distante desencarna, e a mãe já é adoecida. Aí você vai dizer, mamãe, olha, o nosso irmão morreu. Então, ele já mora longe mesmo, ele está com dificuldade de vir, e vão levando, e vai esticando. Isso, na verdade, seriam formas que a gente teria até para tentar proteger a pessoa, né? Até pelo fato do outro ser frágil, porque se o outro não for frágil, não há problema de se dizer. Eu tenho um livro aqui, em casa. Jorge travou para mim, não sei para vocês aí. Ele foi pegar o livro e travou. Não, o nome do livro... O nome do autor do livro é Ignotus. Eu lembro o nome do autor e não lembro o nome do livro. Divaldo é o psicógrafo do livro. Intercâmbio mediúnico, eu acho. Não. Vou pesquisar aqui. Ignotus. Acho que ele só fez esse livro pelo Divaldo. Eu não consigo pesquisar, que eu estou só com o celular, não dá. Ignotus é o espírito, no caso? Ignotus é o espírito. Uhum. Vamos ver se eu acho. Panoramas da Vida? Não. Não. Exigência inditosa. Como? Exigência inditosa? Também não. Não, esse aqui é um texto desse espírito, mas não é o nome do livro. Perdão. Não, acho que começa com a letra I. Eu vou dar uma procurada que eu vou achar. Beleza. Então, esse livro tem é livro de historinhas. E tem uma história que o sujeito vai no médico e diz assim, doutor, eu estou doente, eu sei, e eu preciso que o senhor me diga que doença eu tenho. Mas eu vou encaminhar você para um psicólogo. Não, você fica tranquilo. Eu sou muito espiritualizado, eu tenho uma leitura muito grande das questões espirituais, o senhor pode ficar tranquilo que o senhor pode me falar que eu não vou ter problema. Uhum. E aí, então, o médico, tá bom, então o senhor quer saber? Quero saber. Você tem câncer. Tá vendo? Tranquilo. E esse meu câncer, em que estágio que ele está? É inicial, agressivo? Não, seu câncer é muito agressivo e você tem muito pouco tempo de vida. Está vendo, doutor? Você podia ter me falado quando ele sai do consultório e se suicida. Por quê? Porque ele, de certa maneira, desenvolveu a crença de que ele estava espiritualizado, de que aquele conhecimento ele poderia absorver, mas ele não consegue, de fato, lidar com essas questões. Então, em algumas situações em que você... Não é o caráter contumaz da mentira, não é isso. Mas a pessoa, ela... Espelho da alma, esse mesmo. Espelho da alma. Muito bom. Esse mesmo. Maravilha. Espelho da alma, eu devo ficar aqui em casa. Na letra E. Está... Bom, nesse livro, Espelho da Alma, que aparece essa história aí que eu estou falando. Em que o paciente faz o médico dizer para ele a verdade e depois se suicida. Não é o caso, porque o que a Joana trata no livro é, na verdade, o fenômeno daquilo que a gente poderia chamar de adoecimento na área da mentira. A pessoa que tem a mentira contumaz, ela não consegue, ela mente o tempo todo e ela vai criando em cima disso novas verdades e vai promovendo sofrimentos progressivos, não só para ele, como para todo mundo, porque ele mente aqui, mente ali. Existe até alguns casos, né, de sociopatia que a pessoa desenvolve essa habilidade de mentir com tanto realismo que até ele acredita no que ele está mentindo. Até tem um comentário aqui da Ângela que eu tinha separado. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó.
A mitomania é algo incrível. No começo a gente não percebe, depois, quando notamos as mentiras, ficamos admirados com a tranquilidade com que eles mentem. Nesses casos, é como se houvesse uma dissociação da Da personalidade. realidade. Então, o indivíduo que age ali, então você age dissociado do teu crivo de ego. Você não Sim. passa pelo crivo de avaliação, vamos dizer assim, daquilo que você está fazendo. É quase que uma psicopatia no sentido, aquela do... Nossa, me fugiu o nome. Aquela que a gente diz que a pessoa é psicopata, sabe? Que você É a fala... sociopatia. Exatamente. Aí é similar a isso. Então, Sim. você não sente a culpa, você não sente que você fez mal a alguém. Então, é a dissociação da estrutura. Daí, por isso, nem é tranquilo, né? Ele vai mentir, não mentir, para ele é a mesma coisa. E você sabe que, segundo as estatísticas, apenas 30% dos sociopatas é que se voltam para o crime. 70% deles não se tornam criminosos, eles se tornam pessoas singulares na sociedade pelo narcisismo, pela disputa por espaço, pela intensa vontade de ser o vencedor, no qual ele se vale de estratégias não honestas para conseguir vencer os seus oponentes. Então, ele vai usando de estratégia nas empresas, nos ambientes de negócios, a forma como ele se utiliza para poder vencer os que lhe são opositores são totalmente fora de lógica. E Sim. eles têm uma habilidade muito grande de mentir, né? Eles mentem com realismo que ele chora para você pedindo dinheiro emprestado, você empresta. Quando você vai cobrar, ele te cria uma segunda história que você ainda empresta mais. Ele consegue convencer você de que você tem que emprestar mais ainda. Então, é um processo patológico da mentira em que o indivíduo entra num quadro no qual ele não consegue manter a realidade. Olha o esforço que esse espírito depois vai ter que fazer para se reorganizar emocionalmente, para lidar com a verdade, sem precisar mascará-la como a gente vê com tanta frequência, né? E a Margarete até comenta, né? Essas pessoas, elas passam a acreditar na própria mentira, que para elas vira verdade. Né? Não tem aquele ditado que diz, você vai contando aquelas mentiras tantas vezes que ela vira verdade, né? Você nem sabe mais se ela é uma coisa ou outra. E eu não sei se eu estou me adiantando, não, mas tem uma pergunta pergunta não, mas da Zilminha, que fez um comentário aqui, eu acho que isso é bacana, né? Como falar a verdade para o próximo se nós não falamos para nós mesmos? Eu acho que esse é um ponto importante da questão da mentira, né? Sim. Porque você, no fundo, às vezes você cria uma forma ilusória de viver a experiência de uma forma mais leve do que a realidade. Então, se a tua realidade ela é muito complicada, você cria uma forma escapista disso aí, que é o que a gente citou, né? Então, um mecanismo de defesa, mas também para proteger o eu ferido. Então, nós mentimos porque nós não nos sentimos seguros para mostrar quem nós realmente somos. Porque se eu mostrar quem eu sou, eu talvez não vá agradar as pessoas que eu gostaria de agradar e eu vou ter aí, tipo, um afastamento, né? Eu vou ser negado. Então, eu prefiro criar uma história. Eu conheci, certa vez, uma pessoa que contou muitas coisas sobre ela mesma. Ela contava coisas sobre ela mesma, vou tentar segurar aqui, né? Há muitos anos atrás, eu acho que eu tinha 17 anos na época, e Ano passado. ela contava muitas coisas sobre ela mesma. E nessas histórias, certa vez nós descobrimos que tudo que ela falava sobre ela não era verdade. Então, o lugar onde morava, mentia sobre a filiação, o próprio nome. Então, era uma questão de fantasia. E que, assim, ela ficou tão envergonhada com isso que se afastou e a gente nunca mais viu.
Então, era alguém de um convívio profissional e tinha esse tipo de coisa. Então, saía e voltava contando uma história. E todo mundo acreditava, porque aquilo poderia ser Sim. uma questão qualquer. Ai, meus pais vieram me buscar e eu fui almoçar em tal lugar. E isso não existia. Ela nem tinha condição de. Aí depois, hoje, eu consigo avaliar. O pai era ausente, então ela criava dentro da cabeça dela um enredo de que o pai e a mãe estavam juntos e que tinham com ela uma vida feliz, uma vida de Quanta dor, gente. quanta dor. Era uma família doriana, que ela almoçava junto e tal, né? Então, você vê, são formas de defesa. Eu estou me defendendo, não posso mostrar quem eu sou. E nós criamos aí esse movimento, né? E só que ele fica ruim, porque aí depois ela se sentiu muito constrangida e se afastou totalmente. É porque não tem mais como você sustentar, né? Não tem mais como sustentar. E isso, então, assim, nós temos um padrão desse, da mentira, que é a mentira que a gente faz no sentido de preservar o outro de um sofrimento maior. Então, Uhum. se eu disser toda a verdade para o meu neto de 3 anos, talvez ele não suporte, né? Então, a gente vai trabalhando e vai entregando a verdade lentamente, à medida que ele vai amadurecendo, você vai levando essa verdade de acordo com o amadurecimento. E nessas questões, o importante é você trabalhar com as perguntas que a criança faz, em vez de sentar e dizer, eu vou te falar toda a verdade, senta aí que eu vou contar. Ele nem vai entender metade. Quando ele pergunta, você responde na pergunta que ele fez. Ele perguntando, você vai respondendo. Porque se ele está perguntando, ele está apresentando o nível de indagação que ele tem. Aí você vai respondendo com verdades naquilo que ele interroga à medida que ele cresce. Então, essa é uma situação que você preserva uma criança muito pequena, um idoso já de idade bastante avançada, né? Agora eu descobri que agora eu tenho uma outra fila para entrar, agora tem o mais 80. Tem 80 mais, 80 mais. Meu Deus. Eu fui com a minha mãe no banco, aí quando foi na hora de eu apertar, não aperta no 60, porque tem uma outra tecla aí, tem 80 mais aí. Aí eu disse, mãe, não tenho 200 mais, só tenho até 80 mais, o que é que eu faço? Ela te banca, menino, só não tenho 200 mais. Mas, assim, a gente hoje tem pessoas que estão cada vez mais idosas e mais fragilizadas. Uma verdade dita no sentido integral para ela, talvez venha a produzir um impacto muito forte. Então, isso não caracteriza um adoecimento, mas uma estratégia através da qual você conscientemente, para proteger o outro, numa condição excepcional, você vai utilizar desse tipo de instrumento. Aí você tem um segundo grupo de mentiras que existem, que são essas que eu crio para fazer em torno de mim uma atmosfera que não existe. Eu vim do meu campo de golfe agora, eu estava jogando golfe com fulano, ele é meu amigo, ele está no meu WhatsApp aqui, ó, e não é verdade, a gente vai criando uma ideia de luxo, de riqueza, de prosperidade, ou até de harmonia doméstica, que não existe, e isso, na verdade, demonstra uma alma profundamente carente, que mente como uma estratégia de não fazer contato com a sua própria dor. Assim como a gente, muitas vezes, quando sofre um trauma muito profundo, apaga da memória o trauma vivido, pessoas que experimentaram cenas de guerra apagam da memória as histórias que viveram no fronte, pessoas que viveram processos extremamente violentos de abuso sexual também têm bloqueio de memória, não acessam a memória, porque ela se autoprotege da possibilidade de ficar remoendo esse sofrimento muito grande. Então, é um tipo de mentira que está relacionada com
a incapacidade da criatura de lidar com a sua própria condição como pessoa, né? Então, isso seria um segundo grupo. E há um terceiro, que é o que Joana trabalha de maneira bastante incisiva, não só no livro 8, mas no livro 7 também, em que ela vai comentar a questão da mentira em relação ao outro, o enganar intencionalmente o outro, o criar uma realidade falsa com interesses de obter vantagens pessoais com aquilo que se tem. E aí ela vai trabalhando na obra 7, que é Desperte, Seja Feliz, a aproximação entre a questão da mentira e os aspectos da desonestidade. Porque a desonestidade presume necessariamente a existência de uma mentira por dentro dela. Eu não tenho como ser desonesto se for verdadeiro. Se eu for verdadeiro, eu não tenho como ser desonesto. Então, eu só sou desonesto porque eu minto. Só que aqui o objetivo da mentira não é proteger o outro, que está num processo de fragilidade, não é proteger uma história que eu não quero fazer contato por conta das minhas feridas, mas é o interesse, às vezes percebido pela pessoa ou não, de levar vantagem naquilo que faz, para que ela usufrua do outro, explore o outro, engane o outro, manipule o outro nesses processos tão dolorosos que a nossa sociedade possui. E isso em relações conjugais é muito comum, não é? Em que você cria uma bolha de mentira e a pessoa vive dentro dessa bolha. Se ela rasgar aquela parede de papel que existe, ela vai descobrir a real pessoa com a qual ela está casada, né? E isso é bem doloroso, né? Porque você cria uma ideia da pessoa e vem a decepção, porque você cria também expectativas, né? Isso. Mas nessa frase que você citou ali da obra 8, Vida, Desafios e Soluções, eu acho que ela pega numa frase, ela engloba muita coisa do que a gente trouxe, né? Então, primeiro ela traz que ela vem, as raízes da mentira tem o lar mal formado, né? Também instável, então eu tenho dificuldade de acatar esse lar e acatar o que está acontecendo ali, eu posso fazer uma cisão da realidade para sobrevivência, né? Porque no fundo a gente está querendo sobreviver, né? Lidar com a dor da dificuldade e a questão emocional ali. E por ser um lar mal formado, traz ali comportamentos que são maus exemplos, né? Nesse sentido, né? Então, aquela pessoa que diz que não está em casa e que mente para o vizinho que está devendo dinheiro, que aconteceu uma urgência e por isso não vai pagar. Então, você vai criando formas e a criança está ali, ela está muito atenta. Escutei uma psicóloga outro dia fazendo um comentário sobre, ela era especialista em educação dos filhos, né? Aliás, no Congresso de Juiz de Fora, por isso mesmo que está fresco aqui. Ela dizia assim, para a gente ter muito cuidado com o banco de trás, né? Por quê? Porque eu tava os dois adultos, por exemplo, falando no carro, contando um monte de coisa, e a criança tá no banco de trás ouvindo. Ouvindo que a gente inventou, eu falei para ele tal coisa, mas eu não ia falar a verdade, né? Eu não ia, não sei o quê. Então a gente vai trazendo isso como um recurso, uma possibilidade. Então tem a questão da autodefesa, tem a questão desse lar mal formado, né? Essa insegurança, que, como a Joana fala, não é? E dos valores, como você acabou de dizer, se vem numa frase, ela traz um monte de coisa. E também a fuga neurótica da realidade. Então, assim, a realidade está muito insuportável, eu não dou conta de viver essa experiência, não tem jeito, né? Não tem jeito. E aí tem um comentário aqui, Jorge, eu vou aproveitar que a fala está comigo, para a gente puxar ele. Deixa eu só achar aqui, da Denise Conte, ó. Até estas mentiras brancas ou mentiras para contornar a situação não deixa de ser mentira, né? Poderia virar um vício, a pessoa pode acostumar a mentir como um vício moral. A Joana vai responder. Ó, ela diz assim, ó, sobre a mentira branca ou a banalização da verdade, vamos dizer assim, né? Ela diz:
tão habitual é o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a ideia da mentira branca, que é a de caráter suave, que visa evitar situações desagradáveis caso fosse dita a verdade. Então, é algo que a gente adota, né, como forma de novo de Um se. recurso. É. Então você acaba se acostumar a mentir, né? Isso é É, ruim. porque o problema, na verdade, é que uma mentira puxa a outra, né? É. Para sustentar uma coisa, você tem que Você falar tem que outra. sustentar, aí tem que puxar outra, aí daqui a pouco você está criando um castelo de cartas para tentar sustentar aquilo que você está falando. Então, você tem que ter, mesmo nesses casos da chamada mentira branca, você tem que perceber que isso não pode ser uma coisa que você vai poder manter por muito tempo. Às vezes a gente utiliza isso com pessoas, como eu estava comentando, pessoas muito idosas, que você vai trazer uma informação que ela não vai conseguir resolver. Não vai resolver. Às vezes, se ela souber disso, ela pode até adoecer e desencarnar bem mais cedo. Então, às vezes, os filhos poupam os pais de determinadas informações para que eles não se sintam tão abalados e isso afete. Agora, se isso for usado de maneira indiscriminada, mentira branca para tudo, aí você está enrolado. Ó. Aí você está enrolado. Né? E com crianças, você pode colocar isso enquanto eles são pequenos, mas na medida que eles crescem, você vai ter que abordar a verdade. E aqui aproveitar e fazer um comentário de uma coisa que passa, isso acontece muito, são os casos de adoção, né? Você tem uma adoção e os pais acham por bem que mentir sobre a origem do filho seria uma solução boa para que ele não fizesse contato com essa questão de sofrimento. Eu nunca vi isso dar certo. Eu nunca vi dar certo. O ideal é a verdade mesmo. É a verdade. Tem que encontrar uma forma branda de dizer. Você não vai dizer para uma criança de 2 anos, olha, você é adotivo, entrei com um processo na justiça, no juizado da criança ou do adolescente e tal, que ele não vai nem entender. Mas você pode ir acostumando a criança desde pequenininha a entender que ela veio por uma via indireta. De uma maneira bem tranquila, bem doce, você vai trazendo isso. Eu acho que até comentei isso já numa outra live. Eu tenho uma irmã que ela é adotiva. E nós somos 5. E ela é um dos 5. E a minha mãe dizia assim, olha, todos os meninos nasceram na minha barriga, mas você não nasceu na minha barriga. Você nasceu dentro do meu coração. Aí o médico foi, cortou meu coração e tirou você de dentro do meu coração. Mas você não nasceu na minha barriga. Então a minha irmã ouvia isso desde pequenininha, que ela tinha nascido no coração. Então é uma metáfora que vai ao tempo sendo revisitada e a minha mãe foi cada vez mais trazendo mais nitidez para a história. Eu também tenho filhos adotivos e a Sâmia usava uma outra estratégia. A Sâmia, já com a visão reencarnacionista, dizia assim para os nossos meninos pequenos, olha, a barriga da mamãe estava quebrada e a mamãe não podia ter você, mas a mãe queria muito que você nascesse na nossa família. Então a mãe pediu a Deus que você nascesse na barriga de uma outra mulher. Aí você nasceu na barriga dela e ela veio e trouxe para mim porque você faz parte da nossa família e como não podia você vir aqui, você nasceu lá para poder chegar aqui. Pronto. Então, com essa história, ela ia trabalhando a questão da adoção sem trauma, mas só de dizer que você já pertencia aqui, só teve que ir lá porque precisava de uma barriga para nascer, descaracteriza a ideia de uma ligação com outro grupo familiar e já demonstra que não, você pertence a este grupo familiar, né? Então aí isso foi muito interessante. E eu tenho um filho que as coisas na vida dele ficaram bem diferentes depois que ele encontrou com a mãe biológica. Enquanto ele não encontrou, ele tinha muitas questões em aberto. Muito interessante isso. Muito.
A Irani está te perguntando se os teus filhos biológicos ficaram com ciúme. Só tem um biológico. É o último. Quando ele chegou, todo mundo tinha chegado. Então, E no caso dos teus irmãos também teve questão de minha ciúmes? irmã é a última. Eu sou o caçula, depois de 9 anos que veio minha irmã. Então, o meu irmão mais velho é o padrinho da minha irmã mais nova. Porque ele tinha 18 anos na época, ele entrou como padrinho dela. Uhum. Olha, Jorge, tem uma coisa bem bonitinha aqui que o Anselmo colocou, né? Eu não Divaldo, consigo ler, porque eu estou no celular, tudo ficou... tudo ficou pequeno, né? Eu leio para É. você. Divaldo conta que perguntou para Chico: Você não mente nunca, Chico? E ele respondeu: Eu só atraso a verdade. Achei uma graça, né? É, De atrasar a verdade mesmo. E o é que uma mais? boa. Hã? É uma boa estratégia, né? Atrasar a verdade. Agora, o grande problema da mentira em si é quando ela cai naquele quadro em que a gente tem uma situação na qual você atrapalha a vida do outro, né? Você cria um quadro de desonestidade naquilo que você faz, É. prejudicando diretamente as pessoas por aquilo que está fazendo. Então, aí você assume parcela de responsabilidade muito grande diante dos equívocos que o outro também vem a fazer, porque você mente, então você cria aí vários espaços. Então, você tem a mentira da desonestidade, você tem a mentira da maledicência, você tem uma série de mentiras que são extremamente danosas, né? Dentro do judaísmo, um dos pecados mais graves que existem é a maledicência. O judaísmo acha isso uma coisa de última. Inclusive, é uma coisa muito interessante. O judaísmo diz que doença de pele é fruto de maledicência. É mesmo? Ele faz uma conexão, chama Lashon Hará. Lashon é língua, Hará é má, perversa. Então, Lashon Hará, língua má. Então, Lashon Hará provoca tsaraat. Em hebraico, tsaraat é doenças de pele, né? Que o pessoal traduz como lepra. Mas no judaísmo, tsaraat é qualquer doença de pele. Pitiríase, psoríase, um eczema, tudo é tsaraat. Eles não tinham uma precisão tão grande assim, né? Mas se for pensar, tem um sentido aí. A pele é o órgão que fica mais em contato com a relação do outro. Então, essa questão da fraternidade, essa relação que nós temos uns com os outros, ela de certa forma fica contaminada, porque você está falando mal do outro. Então, o teu contato com o outro é que contaminou e por isso aparece, né? Então, é algo que você não tem como deixar obscuro, ele aparece, ele fica evidente. Uma relação que eu fiz aqui, porque tem um livro sobre a doença como caminho, que ele é intitulado assim, a doença como caminho. E ele vai trazer algumas referências, relacionar algumas coisas com aquilo que você tem de sintoma. Então, a pele, Uhum. lá diz, né, que a pele é o teu contato com o mundo exterior, é por onde entra Uhum. e também por onde sai. E agora, pensando o que você está falando, faz sentido. Uma vez a gente estava comentando sobre isso numa live da série de Moisés a Kardec, nós estávamos tocando nesse aspecto do Levítico, e tinha uma moça assistindo a live, que ela não mora no Brasil, é brasileira, mas não mora no Brasil, e ela é pesquisadora da área de biologia. E aí ela fez um comentário no chat, aí disse, não, eu vou te mandar o link, você entra no chat, você entra na live para conversar isso conosco. Aí eu mandei o link para ela, e ela saiu do chat e entrou na live para comentar com a gente o que ela estava estudando. Aí ela estava comentando o seguinte, que na formação do bebê existem 3 tecidos originários, que é o ectoderma, mesoderma e o endoderma. Ectoderma é o que forma a parte externa. Mesoderma forma a parte do meio e o endoderma forma a parte mais Então, interna do corpo. Então, grosseiramente, o que faz a parte mais interna
vai formar os ossos, o mesoderma vai formar os músculos e os órgãos internos, e o ectoderma vai formar pele e nervos. Então, ela diz, há uma estreita relação entre o tecido nervoso e o tecido epitelial da pele. Então, qualquer coisa que afeta o aspecto psicológico, a pele sente. Então, se você tem uma série de doenças autoimunes que elas estão relacionadas com a pele, psoríase, por exemplo, não tem causa médica, ela é tudo de fundo emocional. Vitiligo é de fundo emocional. Eu estou tratando uma pessoa que tem a psoríase, ela faz bolhas nas mãos, na palma da mão e na sola do pé. Só que cada um vai ter que investigar aonde que toca. O gatilho, né? No caso dela, é relação com o pai. Então, ela já entendeu, assim, daí toda vez que o pai aparece, porque ele não tem relação com ela, né? Ele não convive. Não tem convívio, né? Quando ele aparece, ela diz, daí você já viu, né? Minha mão começa a coçar, ela já até sabe. Só que é interessante que conforme ela já está lidando, a mão começa a coçar, o pé também, mas como ela já entendeu, ou seja, botou na consciência, aquilo já é consciente para ela, já entendeu que a relação dela com o pai é algo que é o gatilho. Está doente, né? Ela mesma já conversa com o corpo para que aquilo não se manifeste mais. Então, aquilo passa. Ele não chega a um ponto de virar, né, uma coisa mais grave e tal. Você vê a herpes também é nervo associado à pele, né? Então, você tem o psiquismo adoece, o vírus está no nervo e ataca a pele, e aí ela fica bolhosa, extremamente dolorida. Exatamente quando você deprime, quando você tem algum tipo de alteração grave do ponto de vista emocional, aí automaticamente a herpes se manifesta. Então, é isso, porque o inconsciente, ele busca ser ouvido. Ele quer ser ouvido. E como isso é um determinismo, né, o progresso, ele vai criar formas de se manifestar, que pode ser de várias formas, e esse sintoma é um deles, né? Mas sobre a questão da mentira, a Sandra contou uma história aqui, Jorge, de algo que veio à tona, só que o resultado não foi tão bom assim. Eu acho que vale a pena pôr, ó. A Sandra está contando uma história assim. Uma moça estava meio que separada do marido. E ela teve meio separada do marido, e ela teve uma única vez um relacionamento fora do casamento. Ocorre que ela se acertou com o marido, voltou com ele, o qual era pastor da igreja, e essa igreja ela iria se batizar. E aí, então, a Sandra, conversando com ela, disse assim para ela, olha, então, acho que você devia contar para o teu marido, porque como que você vai se batizar, né, na igreja, né? E aí, o resultado, ela contou, o cara assassinou os 2 filhos e fugiu. Que coisa grave, meu Deus. Complicado, né? E deixou ela viva, né? Para ela sentir a dor. Coitado dele. Coitado dele. Sim. Lamento por ele. Poxa vida. Muito bem. Nós temos mais alguma questão sobre esse aspecto da mentira, da desonestidade? Porque se nós não tivermos, a gente pode encerrar mais cedo, porque eu vou ter que ir atrás de um computador para resolver meu problema. A Sandra disse que foi o pastor. Não, o pastor não era o amante, o pastor aconselhou. Não, eu não entendi que ele era o amante mesmo. O pastor disse para ela contar para o marido. Pensei que foi a Sandra que tinha dito para ela contar para o marido. Eu também, não tinha entendido assim, então desculpa, eu entendi errado aqui.
Sim, mas então, essa história complexa. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem algumas coisas, sim. Opa, ótimo. A Ana Cristina quer saber se você vai ter o grupo de estudos do Livro dos Espíritos hoje. Vou sim, eu vou atrás de um computador aqui, vou já botar. Então, Vou vamos achar liberar então. daqui a pouco já. Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, a Margarete comenta: mas e se o nosso sofrimento é proveniente do comportamento do outro, e esse outro não estaria ligado com as nossas vidas do passado? Acho que foi lá no É, início que você fez. não, de certa maneira, sim, mas nem tudo aquilo que o outro nos faz obrigatoriamente está na lei, porque ele não veio para fazer o mal. Se você tem, por exemplo, uma pessoa que te maltrata, que age de maneira negativa contra você, essa é uma ação dele, que ele vai responder por ela. Pode até estar na sua lei de causa e efeito, mas ele responde por ela. Aí você vai dizer, mas que doidice. Pois é, mas é assim mesmo, ó. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Por quê? O escândalo da lei precisa vir, mas não precisa da mão de ninguém para acontecer. Eu não preciso de uma pessoa que venha me esfaquear para que eu fique com um problema qualquer no meu corpo. Porque se eu tiver que ter, eu terei sem que ninguém se comprometa. Então, a lei vai se cumprir em mim. Vou ter uma doença que vai deixar uma sequela no meu corpo, eu vou sofrer uma queda que vai machucar o órgão que eu deveria passar por essa experiência, sem que seja necessário que ninguém se comprometa com isso. Agora, se alguém se compromete, aí a coisa pode ser de outra maneira diferente. Vou dar um exemplo meu. Eu quebrei esse braço aqui em 2020, no ano da pandemia, atravessando a rua, correndo, eu chutei aquela sinalização que tem em cima do asfalto, que em Rondônia é chamado de olho de gato. Eu chutei aquilo, eu me desequilibrei, eu saí catando cavaco e caí no chão e dei com o ombro no chão e quebrei isso aqui. Nossa. Eu fiz a fisioterapia, tudo, fiz a cirurgia. O meu braço não é mais o braço que eu tinha antes. Ele às vezes dói quando eu forço. Os meus braços não marcam mais meio-dia, só marca 11 horas da manhã, e não marca meio-dia, só marca 11 horas. Ó. Se eu for fazer o braço... não faz meio-dia. Fez meio-dia, só faz 11 horas. Mas eu toco minha vida. Quem não sabe, nem percebe, porque meu braço sobe, mas eu sei que às vezes dói e tal. Eu poderia, vamos admitir que seja um problema meu kármico do passado. Eu caí na rua sozinho, ninguém se comprometeu para isso. Mas poderia ter sido alguém que tivesse me dado uma paulada numa briga de bar, poderia ter sido uma situação em que alguém tenha me agredido por um outro motivo. Estava torcendo por um time, o cara estava torcendo pelo outro, a gente brigou, e aí ele pegou um pedaço de pau, uma barra de ferro e quebrou meu ombro. Então, assim, é necessário que o escândalo venha. Eu teria que ter um problema no meu ombro, mas podia ser um acidente, podia cair na rua, podia um monte de coisa. Necessário que o escândalo venha, mas se vier por alguém, ai desse alguém por quem ele vier. Então, quando você fala que a gente passa por sofrimentos criados pelas pessoas, sim, é verdade. A gente passa por sofrimento criado pelas pessoas, mas este sofrimento, ele não é necessário que seja feito pela mão de ninguém, porque se ele tiver que acontecer, Papai do Céu tem muitas formas de que isso ocorra, sem a necessidade de ter que alguém ser o interventor, o agente causador da lei de causa e efeito. Estão te ligando aí, acho que tá vibrando. Então, Tem mais perguntas aqui. A Denise diz que lembra de você com o braço engessado no pinga-fogo no período da pandemia. Coitadinho dele. sim. Oh, meu Deus, tanta dó. Tenho dó de gente assim. Essa é a frase que ele tanta falou dó. com a gente, viu? Pra vocês não ficarem bravos comigo, mas ele que fala assim com a gente. Eu tenho tanta pena. Tadinho. É isso. Eu Tão tenho tanta velhinho.
A Ana Paula está perguntando aqui se a mentira está ligada à baixa autoestima. Ó, Depende. Porque a gente podia Tem. pensar na questão da baixa autoestima, naquilo que nós citamos lá atrás, né, Jorge, sobre a pessoa criar Sim. uma fantasia, porque aquela realidade dela é dolorosa, então ela podia pensar nesse sentido. Então, ela tem uma autoestima ruim, porque a vida dela não é como ela gostaria que fosse, então ela tem pena dela mesma, etc. Então, ela cria uma história. Então, pode ser que sim, mas depende mesmo. Vai ter situações que sim, tem situações que não é baixa autoestima, às vezes é desonestidade mesmo. Tem isso também. A Fátima Rabelo, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela disse assim: e os atores? Vivem por tanto tempo um personagem e pensam até onde a personalidade do ator não fica impactada. É uma pergunta muito boa essa, né? Mas muitos deles fazem terapia para tirar o personagem de dentro deles depois. Exatamente, porque às vezes a estrutura deles ela fica comprometida justamente porque eles entram muito no personagem. E isso impacta de forma positiva, mas também impacta negativamente. Então, como aquilo fica um reflexo. Eu já vi vários deles dizerem, né, que precisaram de tratamento depois. Sim, para tirar. Que eles também se sentem assim, uma distorção da própria imagem, sabe, Fátima? Porque tem os casos que tem que emagrecer muito, tem que mudar muito o cabelo, ou tem que ganhar peso. E esse tipo de coisa, você se olha no espelho, você não se reconhece mais. Então você passa a viver uma experiência não só de corpo, mas também de comportamento. Você imagina os trejeitos do teu personagem, as falas dele, e às vezes são personagens muito pesados, né? Psicóticos, né? Exatamente. Então não é algo assim, eles podem viver isso de uma forma difícil mesmo. É muito boa. E existe uma outra coisa também, Fátima. Dentro disso, a gente está abordando um aspecto, vamos abordar outro. Que eles vivem tantas histórias românticas que às vezes eles se apaixonam de verdade. Porque na medida em que eles vivem muitas cenas românticas com o seu par, a vida acaba imitando a arte. Aí quando você vê, os dois estão envolvidos emocionalmente em função da intensidade da entrega que eles fazem para os personagens. E aí vai dar problema lá na frente. É isso aí. Muito boa a pergunta. Eu acho que tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, que é o Lúcio, tá falando para eu mandar um abraço para o pessoal do restaurante Delícias da Gula, que fica aqui em Cascavel. Eu conheço, Lúcia, o rei da gula, não conheço Delícias da Gula, onde que é isso? Eu não sei onde que é. É aqui ele está falando, eu não conheço, não. Gente, em Cascavel, meu Deus! Meu Deus do céu! Ó, de Cascavel para o mundo, hein, o Delícias da Gula. Tá bom, para o mundo e para a eternidade também, porque a live fica gravada daqui a 50 anos, está lá o Delícias da Gula. E olha o que a Cidinha comentou. O ator que faz Jesus na série The Chosen tem vários depoimentos de como impactou ele viver o mestre na série. Impactou positivamente, né? Realmente é uma delícia ouvi-lo falar, né? Acho que isso é bem bacana mesmo. Olha, Jorgito, as demais, de certa forma, já foram respondidas. Eu vou te liberar aqui para Eu tenho que ir atrás de um computador. para você ir atrás, porque também estão perguntando se você vai fazer o Pinga Fogo e vai ter a live com o professor Celestino. Segunda-feira e terça você trabalha até tardão, né? Eu tenho várias segunda e várias terça, é verdade. É o momento mais puxado da semana, é segunda e terça. Para mim também. Depois abranda. Então tá, então, Jorgito, muito obrigado pela presença, sempre Muito obrigado, Adriano. inteligente e que compartilha a sua vida com a gente adora. Adora, a gente vive que nem percebe o quanto é bom assim a tua presença aqui. Então, obrigada, viu? Acho que é isso, eu é que agradeço. Gente, uma noite maravilhosa para todos, que Deus abençoe a todos.
Eu vou tentar me organizar. Eu estou até agora resetando meu computador. Já resetei umas 10 vezes. Sim, Ele sim. não, a câmera não quis conversa. Não Tá. quis ativar. Eu vou atrás de um outro computador e vou entrar. Tá Obrigada, bom? pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Hasta. Até. Tchau.